Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Erving Goffman, psicólogo, né, que viveu entre 1922 e 1982, e segundo ele a vida é uma representação dramática. E a gente vai saber já já o que ele quer dizer com isso, né? O contexto da abordagem dele é o de gerenciamento de impressões. Antes de 1890, William James fez pela primeira vez uma distinção entre o eu sujeito privado e o eu objeto público. Em 1902, o sociólogo americano Charles Cooley postulou a teoria do eu do espelho, segundo a qual o indivíduo se vê refletido nas reações das outras pessoas. E por isso que, por exemplo, um homofóbico muitas vezes pode ser chamado de um gay enrustido. Por quê? Porque ele se vê refletido no espelho dos outros, né? O eu sujeito privado é o eu, que sou eu mesmo, e o objeto público é o eu diante da sociedade, né? Depois, em 1990, os psicólogos americanos, o Mark Leary e o Robin Kowalski, elencam 3 formas de gerenciamento de impressões para aumentar o nosso bem-estar. O pertencimento, você ter a sensação de pertencer a alguma coisa, né? Eu pertenço a esse grupo, eu pertenço à igreja, eu pertenço ao bolsonarismo, eu pertenço ao esquerdismo, né? O autocrescimento, você achando que estando ali, pertencendo àquilo ali, você vai crescer e vai se tornar uma pessoa melhor. E a compreensão de si. E estando ali, você também conhece mais a si mesmo. Passa a perceber quem é você, passa a fazer o que Sócrates, o oráculo de Delfos, dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. E muitas das vezes a gente não conhece a si mesmo, a gente se auto-engana o tempo inteiro. E ontem eu postei um vídeo falando justamente sobre isso, sobre a obra O Elefante na Tempestade, onde ele diz o seguinte, que nós somos programados psicologicamente, o nosso cérebro, para nos enganar, né? E a gente fingir algo que a gente não é. A gente é egoísta o tempo inteiro, mas finge ser altruísta. A gente sai da linha o tempo inteiro, mas finge que anda na linha. E a gente cobra dos outros aquilo que a gente não entrega. Isso é tudo programado biologicamente em nós. Então a gente vive fingindo ser algo que nós não somos. Mas na verdade é o nosso cérebro trabalhando, né? E para fazer com que a gente perceba isso. A gente é constantemente mal, podre, mas a gente não tendo consciência disso, a gente consegue enganar os outros e fingir que a gente é bonzinho. Quando na verdade a gente está fazendo coisas inconscientemente muito ruins. Então, segundo a psicóloga, em 1995, segundo a psicóloga Sarah Hampson, nosso comportamento muda dependendo da companhia do momento. A gente muda o comportamento dependendo da companhia, né? E isso é verdade. Quando a gente está com os pais, a gente se comporta de uma maneira. Quando está com os amigos, com o outro. Quando está com o namorado, o companheiro, a companhia também de outro. Então, em cada ambiente, a gente representa um papel diferente. A representação dramática. Eu já tinha falado sobre isso uma vez, eu tive essa intuição na faculdade. Uma vez um professor estava dando aula, eu falei, peraí, mas a gente parece ator. Em cada ambiente a gente representa um papel diferente. É a teoria que ela vai defender aqui, né? O nosso comportamento muda dependendo da companhia do momento e pessoas diferentes fazem vir à tona aspectos diferentes da nossa personalidade. Dependendo da pessoa com quem a gente está, a gente se abre mais ou menos. Já perceberam isso? Não é verdade? Então, a interação social pode ser comparada a uma peça de teatro, né? Tal qual os atores, as pessoas tentam criar uma impressão favorável de si mesmas, definindo roteiro, cenário, figurino, habilidades e adereços, né? Ao palco onde atuam nossas personas. Persona ou a personalidade, persona vem do latim, significa máscara. Era a máscara que os atores usavam na Grécia e na Roma Antiga para representar as peças teatrais. Então, a nossa personalidade é a máscara que a gente usa para se apresentar para a sociedade. E os bastidores, né, onde se desenrola a nossa vida privada. Existe uma plateia que assiste ao nosso espetáculo, a gente fingindo ser quem a gente é, né? Na internet a gente tem a nossa persona também, né? E as pessoas ficam sinalizando virtude na internet, virtudes que ela muitas vezes não tem, simulando uma beleza, sinalizando uma beleza que também ela não tem, porque edita tudo, né? Edita a sua personalidade através do seu viés ideológico, político, edita a sua beleza através das fotos editadas, edita também as suas virtudes quando você fica indignado com uma coisa ou outra que aconteceu. Então a vida é uma representação dramática. Elaborada por Erving Goffman, a teoria de gerenciamento de impressões descreve como criamos, mantemos e intensificamos nossas identidades sociais. Um aspecto central da interação social, segundo Goffman, é tentarmos consciente ou subconscientemente manipular e controlar a maneira como os outros nos enxergam. A gente tenta manipular a maneira como as pessoas nos veem. Sempre que interagimos com os outros, apresentamos uma imagem pública de nós mesmos, que não representa quem a gente é na verdade, mas aquilo que a gente quer demonstrar que é, aquilo que a gente quer parecer que é, né?
Em algumas situações, podemos tentar influenciar determinada pessoa, um potencial empregador, por exemplo, diante de uma entrevista de emprego ali, você tenta fingir quem você não é para o seu patrão, né? Apresenta uma imagem muito melhor de você do que você realmente é de fato, tenta mostrar só suas qualidades. E a pessoa chega lá para o patrão e fala: meu maior defeito é que eu sou perfeccionista. Então, em outras, podemos tentar apenas manter uma imagem favorável de nós mesmos. Em seu livro de 1959, A Representação do Eu na Vida Cotidiana, Goffman traça um paralelo entre o gerenciamento de impressões e o teatro, mostrando como nos expomos ao mundo real de modo muito semelhante às atuações de atores teatrais. Cada interação social é motivada tanto pelo efeito que almejamos ter sobre uma plateia específica, quanto por um desejo sincero de autoexpressão. Na verdade, segundo a teoria de Goffman, nossa personalidade é a soma dos diversos papéis que desempenhamos. Então a gente não é só o pai de família, o filho, o irmão, o amigo, o namorado, o parceiro. Então a gente é a soma disso tudo, né? Isso implica que o verdadeiro eu não é um fenômeno privado ou interno, mas sim o efeito dramático das pessoas pelas quais o sujeito se apresenta em público. A vida é uma representação dramática constante, afirmou Goffman. Criar uma boa impressão requer bom cenário, adereços, né? A roupa, né? O cenário, né? Você cria um cenário ali. O meu cenário é os livros ali, para eu parecer que eu sou um cara intelectual, né? Os adereços, a roupa, estou de vermelho aqui porque eu gosto de vermelho por causa do Flamengo, né? O figurino, o talento, né? Eu finjo ser talentoso, né? Eu tento ser talentoso, mas eu acho que não. Eu perco pelo menos 10 seguidores toda semana, pelo menos no Instagram, né? Eu perco semanalmente. No Facebook eu ganho sempre, apesar de que no meu Facebook mais antigo eu só perco. E no meu canal do YouTube eu estou ganhando constantemente, né? Então, talento bem como uma compreensão consciencial daquilo que significa estar no palco, né, na esfera pública e nos bastidores, na esfera pessoal e privada. Os talentos performáticos, né? Goffman acreditava que na vida real, cada um tem capacidade de escolher seu próprio palco, os seus próprios adereços, né, os seus figurinos para se apresentar à plateia. O principal objetivo do autor, tanto social quanto profissional, é manter uma coerência em suas interações com os outros autores. Isso só pode ocorrer quando todos estão de acordo quanto aos contornos da situação e as características, expectativas e limitações de determinada apresentação ou interação, indicando uns aos outros as maneiras apropriadas de reagir e se encaixar no cenário social. Para que a interação seja harmônica, é preciso haver um consenso quanto às identidades pessoais, o contexto social e as expectativas coletivas de comportamento dentro daquele contexto. Por exemplo, celebridades que comparecem a uma festa de elite partilham do entendimento implícito de que são celebridades em uma festa de elite. Então, estão ali para cumprir um papel, né, de celebridade. E mesmo como é na elite, né, aí cada qual aceitará o papel que lhe cabe na situação e incentivará os outros atores e observadores ou membros da plateia a também aceitar o que está posto. Como é da elite, geralmente ele se comporta, a celebridade quando ele vai e fica com os seus ali, ele já tem um comportamento completamente diferente, muito mais livre, não tendo tanto que se impostar ou colocar para preocupar com a sua imagem, né? Contudo, se determinada característica da situação cai por terra, por exemplo, se for servida pizza na festa, em vez de algo refinado, ou se há convidados comuns, as pessoas tendem a fingir que nada mudou, estimulando com isso uma credibilidade artificial para evitar constrangimentos e para manter a paz. Conta-se que Goffman gostava de testar os limites das regras que servem de padrão às interações em restaurantes, teatros e filas de cinema. O autor, né? Erving Goffman. A equipe de um hotel está no palco quando interage com o público. O comportamento dos membros pode mudar, adotando um tom menos formal se você brincar com eles, né? Quando fora de cena, nos bastidores, mas também quando você dá uma certa liberdade, zoa ele, começa a zoar. No começo, o tratamento de um funcionário, um garçom ou um atendente de hotel vai ser de um jeito, né? Dependendo do nível de intimidade que você der, ele vai se comportar de outro. Irving Goffman, sociólogo e escritor canadense, nasceu em Mainville, Alberta. Seus antepassados eram judeus ucranianos que emigraram para o Canadá. Goffman completou bacharelado em Sociologia e Antropologia na Universidade de Toronto e depois concluiu mestrado e doutorado em Sociologia na Universidade de Chicago. Em 1962, tornou-se professor na Universidade da Califórnia e em 1969 já tinha publicado 7 livros importantes. Sofreu uma tragédia particular em 1964, quando a primeira esposa suicidou-se. Goffman escreveu sobre essa experiência em um artigo de 1969 intitulado sobre a insanidade do lugar, né?
Em 1981, casou-se de novo e um ano depois assumiu, apesar da imagem de rebelde, a presidência da Associação Americana de Sociologia. Morreu de câncer de estômago, no estômago poucos meses depois. Escreveu os principais trabalhos da representação